Nessa semana nós lemos duas parashot, Parashá Behar, Parashá Bechukotai. A Parashá Behar, ela traz algumas mitzvot interessantes, entre elas a mitzvah de Shemitah, o ano sabático. A gente pode trabalhar por 6 anos a terra e no 7º ano é o ano de descanso das terras em Eretz Israel. A Parashá Bechukotai, ela começa falando sobre as brachot, todas as bênçãos que vão vir se a gente andar nos caminhos de Deus, e Deus nos livre as klalotas, maldições que vão atingir o povo judeu se a gente abandonar os caminhos de Hashem. A Parashá Behar, a gente falou sobre a mitzvah de Shemitah. É interessante que essa mitzvah de Shemitah, ela vem com uma introdução. Qual que é a introdução? E disse Deus para Moshe, Behar Sinai, no Har Sinai, e aí começa a explicar sobre a mitzvah de Shemitah. Parece que essa mitzvah de Shemitah, ela tem alguma coisa especial, que Deus está conectando essa mitzvah com a entrega da Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. Então o Rashi, o comentarista da Torá, imediatamente ele explica aqui que da mesma maneira que a mitzvah de Shemitah, ela foi entregue no Monte Sinai com todos os seus detalhes, não é uma mitzvah fácil, uma mitzvah que tem muitos detalhezinhos, da mesma forma que essa mitzvah, ela foi entregue no Monte Sinai com todos os seus detalhes, para a gente conseguir cumprir essa mitzvah da maneira correta, assim também foi com todas as outras mitzvot da Torá, elas foram todas entregues no Har Sinai com todos os seus detalhes. A grande pergunta é, por que a mitzvah de Shemitah ela está sendo um exemplo para todas as outras mitzvot? E por que a Torá tem que ensinar para a gente que foi entregue no Har Sinai todas as mitzvot com todos os seus pequenos detalhes? A resposta está num ensinamento interessante do Talmud. O Talmud faz uma pergunta um pouco enigmática. O Talmud pergunta o seguinte: será que Deus ele se importa se eu estou fazendo a shritá, quando eu estou fazendo o abate de um animal, existe uma forma correta de matar esse animal? E o Talmud pergunta, será que faz diferença para Deus se eu corto o pescoço do animal pela frente ou por trás? Qual é a diferença que faz para Deus? O que é essa pergunta que os nossos sábios estão fazendo? Então, na verdade, essa pergunta é, será que Deus se importa com os detalhes? Muda alguma coisa para Deus, como eu faço a mitzvah, se eu corto por aqui ou corto por aqui, e isso vale para todas as outras mitzvot. Será que Deus se importa com os detalhes de como eu faço as coisas? E a gente sabe que as mitzvot, elas têm muitos detalhes. A resposta para isso, os nossos sábios falam que a própria palavra mitzvah é um mandamento, né, um comando. Existe um metzaveh e existe um metzuveh, aquele que comandou e aquele que foi comandado. Quando a gente cumpre uma mitzvah, automaticamente o metzuveh, nós que fomos comandados, a gente está se conectando de uma maneira muito mais completa com o metzaveh, com aquele que ordenou para a gente as mitzvot. E mais do que isso, quando Deus ordenou para a gente as mitzvot com todos os detalhes, o que Deus quer? Deus não ganha nada com as mitzvot, não é que a gente está fazendo uma mitzvah e Deus está recebendo alguma coisa com isso. Deus não ganha absolutamente nada com nenhuma mitzvah que a gente cumpre. Quem está ganhando somos nós mesmos. Como a gente falou, a primeira coisa, a gente está se conectando com Deus. Mas além disso, existe mais um grande ganho, um grande benefício da gente estar cumprindo as mitzvot. As mitzvot dão para a gente autocontrole. E autocontrole significa poder, porque quando a pessoa ela consegue se controlar, a pessoa quando consegue canalizar as energias dela da maneira correta, a pessoa consegue atingir os seus objetivos. Olha que interessante, qual que é a diferença entre uma usina nuclear e uma bomba atômica? A diferença é que a energia nuclear que é usada numa usina, ela é canalizada para dar vida, para dar luz, para trazer coisas boas para as pessoas. Por quê? Porque isso é organizado, isso é canalizado de uma maneira que se pode usar de maneira produtiva. O que é uma bomba atômica? É a energia que se espalha de uma maneira desordenada. Significa que se a gente tem autocontrole, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Então, é isso que a Torá está ensinando quando fala que Deus
ele entregou a mitzvah de Shemitah no Har Sinai com todos os seus detalhes, e isso vale para todas as mitzvot. Deus deu para a gente todos os detalhes de todas as mitzvot, porque quando a gente cumpre as mitzvot, a gente se conecta com Ele e, acima de tudo, a gente vai ganhando autocontrole com todos os detalhes. Não é fácil cumprir as mitzvot. A mitzvah de Shemitah, estamos falando de uma geração que vivia da agricultura. Não é fácil para eles por um ano inteiro. Eles não podem plantar, eles não podem colher. Quer dizer, a vida deles está no campo e eles vão seguir todos os detalhes dessa lei. Eles estão ganhando autocontrole, eles estão se transformando em pessoas melhores, em pessoas que têm foco na vida e que vão conseguir chegar no seu objetivo. Conto uma história que aconteceu muito bonita na Inglaterra. Um grupo de senhoras tinha uma vez por semana um shiur sobre o Tanakh. E numa das semanas eles estavam estudando no Tanakh e eles chegaram num versículo que fala que Deus ele está sentado e ele está purificando o seu povo como aquele que purifica a prata. E as mulheres não entenderam qual o paralelo da purificação de Deus, a purificação da prata, e perguntaram para o rabino, e o rabino também, ele não sabia exatamente por que o Tanakh utilizou essa expressão da purificação da prata. Então, o rabino virou para uma das senhoras, que justamente aquela que fez a pergunta, e falou para ela, já que a senhora fez a pergunta, eu vou dar para a senhora uma lição de casa, eu quero que a senhora tente conversar com alguém que trabalha com metais e entenda como que é feita a purificação da prata, para a gente entender o que quer dizer esse versículo aqui, que Deus ele purifica o povo judeu. E isso, com certeza, através das mitzvot, através de tudo que acontece na nossa vida, Deus está purificando a gente como aquele que purifica a prata. Aquela mulher, ela foi fazer a lição de casa, ela conversou com um profissional que trabalhava com purificação de metais, com a purificação da prata, e ela foi um dia assistir como era feita a purificação da prata. Então, aquele homem pegou um pouquinho de prata, ele colocou em cima de uma fonte muito grande de calor e a prata ela começou a queimar. Então, esse homem explicou que esse processo, a queima, isso que está queimando são as impurezas da prata. E aí a mulher perguntou, mas o que você faz? Você deixa isso queimando aí, não precisa controlar? Ele falou, não, Deus me livre. Tem que ficar aqui de olho o tempo inteiro. Porque a partir do momento que as impurezas elas terminam de queimar, se eu não tiro a prata do fogo, começa a queimar a própria prata e aí eu vou perder todo o material. Então tem que ficar aqui sentado, olha só, que nem o versículo do Tanakh, que Deus está sentado purificando o povo judeu, então tem que ficar lá sentado do lado da prata para purificar ela. Aí a mulher fez uma pergunta, mas como o senhor sabe em que momento que a prata ela está completamente purificada? Então o homem ensinou para aquela mulher que tem que ficar olhando a prata por cima e quando ele consegue ver o seu próprio reflexo na prata, significa que ela está completamente purificada. A mesma coisa, olha que ensinamento lindo da Torá, a mesma coisa vale para a nossa vida. Deus, ele manda para a gente as mitzvot, não é fácil cumprir mitzvot, com todos os seus detalhes, tem dificuldades também que Deus manda na nossa vida, e Deus, ele está olhando o tempo inteiro, ele está purificando a gente, e ele fica olhando, e quando a gente chegou na purificação total, quando ele olha para a gente, e ele consegue enxergar a sua própria imagem e semelhança. Quando a gente consegue passar pelas dificuldades, quando a gente consegue cumprir as mitzvot, a gente está se elevando, a gente está se conectando a Deus e a gente está cumprindo as palavras da Torá, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador do mundo. Shabbat Shalom.